Olá! Oi, oi! Boa tarde! Tudo bem com vocês? A gente já vai começar. Tô me organizando aqui. O Wesley vai atrasar uns minutinhos, enquanto isso eu vou batendo um papo com vocês. Aproveitar aí para quem quiser conversar comigo mandando mensagem. Bem-vindo. Tô super feliz de estar fazendo essa live hoje. Oi, Dani, muito tempo. Oi, Cá, tudo bem? A gente tem gente do mundo inteiro aqui, tem gente no Canadá. Enquanto o Wesley não chega, eu vou dando as boas-vindas e contando um pouco da ideia dessa live, o que me inspirou a querer marcar essa conversa com ele. Eu vou gravar, eu nunca sei como gravar, né? Meio que grava assim que termina, né? Eu sempre peço essa dica para vocês, mas vai ficar gravada. Espero não ter erros técnicos no final, mas acho que não. Da outra vez eu consegui. Oi, Marcos, meu grande parceiro da gráfica, que faz todos os materiais lindos. Então, enquanto o Wesley não chega, vou contar um pouco para vocês da ideia, né? O ano passado, eu brinco que foi um esbarrão, né? Eu gosto desses esbarrões, quando você esbarra, né? E não tá esperando alguma coisa. Eu tava no LinkedIn, e aí eu tenho uma das minhas conexões, que é a Rebeca, que trabalhou na Consumoteca, que é a empresa de pesquisa de comportamentos de consumo do Michel Cuforado. E ela fez uma repostagem de uma publicação da Consumoteca falando justamente sobre o Vivência 011, que é o documentário que o Wesley fez. E aí eu achei super interessante, né? E que as Vivências 011, Cotidiano e Modas Periféricas, o nome do documentário. Eu compartilhei aqui. Obrigada, já me deram umas dicas de gravação aqui. Eu compartilhei no Stories, mas depois eu compartilho de novo com vocês. E aí, eu achei super interessante, cliquei para ver, né? É um documentário que está disponível para assistir no YouTube. E na verdade, eu não sabia o que esperar, né? Cliquei assim de curiosa. E, né, um documentário, ele tem uns 30 minutos de duração. E quando ele terminou, eu tava assim, não era nem quando terminou, no durante. Sabe quando você vai assistindo alguma coisa e você vai falando, gente, eu não tô nem acreditando que eu tô vendo isso, que demais. Porque, né, como o nome diz, né, o Wesley fez um documentário para falar sobre o comportamento de consumo da periferia de São Paulo, né, da quebrada, que de verdade eu já tô no Brasil, né? Eu nem sabia o que era quebrada, pra ser sincera, né? Não sei se é porque eu tô no Brasil, longe do Brasil já há muito tempo ou não. E aí eu não sabia o que esperar. Mas assistindo a esse documentário, eu me dei conta de quanto eu tinha, ao mesmo tempo, um desconhecimento enorme, né? E aí é o que eu escrevi no post sobre o nem sei que eu não sei. E entendi o quanto, né, quem não faz parte, ou não circula, ou não conhece esse universo, muitas vezes tem uma visão extremamente preconceituosa. E nesse caso, né, pra gente que trabalha, como é a maioria das pessoas que me segue aqui, trabalha com imagem, né, tem muitos consultores de imagem, consultores de estilo, e eu tenho uma pegada muito grande sobre a comunicação do vestir. O documentário dele me trouxe assim, um universo muito novo sobre o vestir, os significados do vestir,
como as referências que eu tenho sobre significados, elas fazem parte do meu universo, e quando a gente vai olhar para um outro universo, os significados são outros, as referências são outras, o valor que as pessoas colocam ligado a consumo, marcas, símbolos, está em outras coisas, que para mim era completamente desconhecido. E aí foi justamente essa sensação. Eu falei, olha, a gente tá, né, eu acho que eu preciso... Não é uma série, Janaína, ele fez um documentário, chama Vivência 011. Depois eu vou compartilhar, né, mais tarde o acesso ao YouTube. Se vocês não conseguirem, vocês me mandam uma mensagem que eu passo isso para vocês. E aí eu falei, olha, a gente trabalha com imagem, eu tenho acesso a um grupo muito grande de pessoas que trabalham com imagem, e de uma certa forma, eu vou usar um super clichê, a gente está dentro de uma bolha, né? A gente está dentro de uma bolha que a gente só conhece aquilo que a gente vê, e a gente tende a, por, né, uma visão pré-concebida, um pré-conceito, né? Não no sentido preconceituoso, mas ou uma visão estereotipada, já achar que a gente sabe sobre o outro sem saber absolutamente nada, né? Foi justamente essa sensação que eu tive assistindo ao documentário. E eu falei, aí eu fiquei, né, falei, isso aqui é demais. Mandei uma mensagem para ele, isso foi no final do ano passado, falando, olha, eu assisti ao teu documentário, eu amei, e até ontem eu contei para ele, né? Ontem eu sentei para assistir novamente o documentário e convidei o meu marido, o Adi, que é israelense, que é uma pessoa que fala português fluente, e ele sentou comigo para assistir. Eu falei, olha, eu quero que você assista comigo, né? Porque eu queria pensar nas perguntas que eu vou fazer. Eu tenho um roteiro de perguntas, já mandei até para o Wesley, né? Das perguntas, né, com base, né, nas postagens dele, da conta do Instagram e do documentário. Eu falei, Adi, senta comigo, porque de repente eu quero ver o que você perguntaria para ele, né? E o Adi falou, Ilana, eu tô me sentindo assim, assistindo a um filme na Cinemateca aqui de Tel Aviv, sabe? Ele falou assim, é impressionante, ele ficou super impressionado. Então, realmente, eu acho que vale muito a pena assistir. Eu não sei se das pessoas que estão aqui participando, alguém teve já a oportunidade de assistir antes da nossa conversa, que eu acho que realmente vale muito a pena. E ele também terminou assim, boquiaberto, assim, com as coisas que ele escutou, que ele viu, que ele também entendeu que ele não conhecia, não sabia, que também tinha uma visão estereotipada ou preconceituosa, né? E principalmente quando a gente pensa de consumo, né? A gente ficou falando muito que, de uma certa forma, né? Eu brinco que o meu mundo era um mundo do shopping em Guatemi, e que existem outros mundos. De uma certa forma, quer dizer, eu já quebrei um pouco isso, ó, a Ká assistiu, quando eu vim morar aqui em Israel, né, que eu acho que aqui em Israel é um lugar que você tem muita diversidade estética, que eu acho que uma coisa que não acontece muito tanto, né, no Brasil. Eu costumo brincar, né, que às vezes você está viajando em qualquer lugar do mundo, você olha para o outro lado da rua, até você sabe quem é brasileiro, porque até por uma estética, por uma linguagem corporal. Aqui em Israel a gente tem muita variedade estética e acaba quebrando certos padrões visuais. E eu acho que aqui é um lugar que você tem até mais expressividade visual do que eu encontro no Brasil. Ana Lu, se chama Vivência 011. Ele é um documentário, ele tá no YouTube, tá? E aí... Tô vendo aqui se o Wesley já chegou ou não chegou. E aí, bem, eu perdi o fio da meada agora. Perdi o fio da meada do que eu tava falando, não tem problema não. Então, o que eu tava falando? Então, né, que ainda assim, eu acho que quando eu vim morar em Israel, agora sim, eu acho que eu acabei sendo exposta a mais expressões estéticas. E aí, acho que assistindo ao documentário do Wesley, ao Vivência 011, você vê que existem muitas outras expressões estéticas. E aquilo que eu escrevi no post de hoje, né, que vem dessa fala, né, sobre se você quer oferecer soluções criativas, você tem que conhecer novas pessoas, novos lugares, novas visões. E eu sempre falo que nós, né, que trabalhamos com imagem, de uma certa forma nós somos designers de soluções.
Então, quanto mais a gente se alimentar, né, de informações, de referências visuais diversas, por mais que elas não sejam as nossas, eu acho que isso acaba expandindo a nossa capacidade de entrega, o nosso potencial. E mais do que tudo, né, por ser um trabalho que eu sempre falo, para mim nunca é um trabalho, eu já falei isso na última live que eu fiz, eu nunca considerei esse trabalho um trabalho na área de moda, e sim na área do vestir, e que no final das contas é um trabalho que a gente está, né, o nosso objeto é o nosso cliente, né, então se a gente é um designer de soluções, e eu acredito muito nesse design centrado no ser humano, a gente tem que estar aberto a conhecer e conversar com diferentes tipos de pessoas, por mais que muitas vezes a gente acaba até atraindo um perfil, né, mas a gente tem que ter essa flexibilidade, essa maleabilidade para conversar com todo tipo de pessoa, aceitar estéticas que são diferentes das nossas, né? Expandir o nosso olhar, expandir o que a gente quer oferecer para as pessoas, e por causa disso, né, eu falei, então acho que eu quero, né, falei, Wesley, eu tenho acesso a um público que trabalha com imagem, com comunicação, e eu acho que seria muito legal você vir contar, né, e trazer, né, o teu ponto de vista em relação a esse tema, contar sobre o documentário, e aí foi essa a ideia. Eu tô aqui conversando com vocês, para quem tá entrando agora, tô dando oi para os acenos, tô acenando vocês. O Wesley falou que ele ia atrasar um pouquinho, então tô aproveitando para ter esse bate-papo aqui com vocês, mas eu acho que ele já dá para entrar. Se alguém puder me escrever aqui nos comentários que horas são, só para eu saber, porque eu sei em quanto tempo ele ia entrar. Aí eu só tenho uma ideia, porque eu não quero apertar para mudar, para ver relógio, eu sou aquela que não usa relógio. Então, eu sou daquelas que se baseia aí no relógio do telefone. E se vocês tiverem alguma pergunta, tá, para fazer para ele, meio-dia 15. Então, ele está um pouquinho atrasado. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu vou mandar, acho que um convite para ele. Espera só um minutinho. Calma aí. Não sei se ele tentou entrar. Não tá aparecendo pra mim, por quê? Não tá conectado. Gente, deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Um segundo, gente, obrigada pelo aqui. Ó, eu vou dar, vai fechar a minha tela, só porque vou mandar uma mensagem pra ele. Só um segundo. Que estranho, ele não aparece pra mim, ele já tá conectado. Wesley, se você tá aí, pede pra entrar. Deixa eu tentar ver se eu te acho. Não. Não. Só um segundo. Entrou. Agora sim. Pronto. Eu pedi para ele entrar. Wesley, eu já te mandei o convite. Oi. Olá. Tudo bem? Tudo, e você? Consegue me ouvir bem? Consigo super bem. Você me ouve bem? Sim. Obrigada. Eu estava contando um pouco da minha experiência assistindo ao teu documentário, o que me levou a forma que ele me passou e o que me levou a querer fazer esse bate-papo com você. Então, já vamos aproveitar, né? Eu contei para quem está assistindo que eu te mandei umas perguntas, então eu já vou aproveitar e já vou começar aí com o nosso. Então, eu queria que antes você contasse para a gente um pouco sobre você. Tá, só falar um pouquinho que minha internet tá um pouquinho ruim. Acabou que hoje surgiu um imprevisto e eu não tô em casa, então... Mas estou aqui com vocês. É um prazer enorme estar podendo conversar contigo e compartilhar um pouquinho do meu trabalho pro mundo, assim. Bom, eu sou o Wesley. Meu nome artístico é Algum Doce, então todas as produções e coisas do tipo aí eu vou assinar como Algum Doce. E o meu trabalho, ele vem de uma longa trajetória de se envolver com cultura, com sociedade, assim, e principalmente de questionar porque os nossos corpos periféricos, eles não ocupam alguns lugares, assim.
Há 3 anos eu tenho tido contato muito fortemente com a área de consumos, com estudos sobre comportamento de consumo, principalmente, né? Vide a Consumoteca, minha experiência se relacionando com eles e trabalhando na empresa também. E percebi que havia uma ausência sobre o entendimento do consumidor periférico, que é um dos nomes que eu tenho levado para frente, que é um segmento que eu estou levantando uma bandeira que existe o consumidor periférico. Somos diferentes do que dessa segmentação comum do mercado, quando pensa a classe C, D ou E, ou simplesmente reduz a periferia consumidora em classe baixa. Então, boa parte do meu trabalho, tanto de entrega artística e principalmente de pesquisa, hoje ele está voltado para isso. O documentário, ele, para além de ser um episódio piloto de uma série documental, ele é a manifestação de um sonho que estava internalizado no meu coração para falar um pouco sobre os corpos periféricos, sobre os nossos desejos. E é muito desafiador não falar sobre moda quando se fala sobre comportamento de consumo periférico. Porque eu acredito fortemente que um dos nossos movimentos na periferia de manifestação no mundo é através da nossa estética. A gente se sente bem através da nossa roupa, a gente se posiciona, a gente busca pertencimento, e acho que é através desse consumo de moda que a gente marca o nosso lugar no mundo, assim. Tem uma das coisas que eu falo muito, que eu até vi nas perguntas, assim, eu vou acabar adiantando algumas respostas, né, das coisas que você me propôs. Sim, tem, acho que tá dando um pouquinho de retorno aqui. Não, a gente está te ouvindo super bem. Para mim não está interferindo. Eu só estou fazendo Então, aqui eu acho que, tá vendo um pouco de retorno do seu áudio para mim. Eu tô escutando minha própria voz. Calma aí. Tá, pode ir. Tá. Então, pensando nessa... aqui fica muito ruim para falar, calma. O retorno ele tá muito alto. É que assim, eu acho que você tá no alto-falante, né? Tô. Será que eu coloco... Ele tá voltando para mim, a minha voz. Aí Tá. parece que eu tô falando sobre minha própria voz, sabe? Tá, vai falando, eu vou procurar um fone. Tá bom. Nossa, eu tô contra a luz aqui. E eu acho que assim, a questão da periferia e o relacionamento dela com o consumo de moda marca um ponto de diferenciação nosso. Primeiro porque a periferia, quando ela consome moda, ela está buscando duas coisas. Uma é a busca por pertencimento, e não é um pertencimento que quer se equiparar com outras classes sociais. É um pertencimento que quer se relacionar com a própria periferia. E o segundo ponto, que é extremamente importante, e ele é muito falado, mas não tem-se um trabalho de se debruçar sobre ele, que é a busca do favelado por a manutenção da sua autoestima. E quando eu falo de autoestima periférica, eu estou falando sobre como a gente se relaciona em todas as frentes, assim, não é só vestir uma roupa para se sentir bonito. É vestir uma roupa que nos permite ver o fruto do nosso suor na rua. Então, é todo o trabalho, todo o retorno de trabalho e energia que eu dei para sobreviver sendo representado através da minha estética. Então, eu acredito que a moda periférica, o consumo de moda periférico, ele tem essa diferenciação, principalmente de outras classes sociais, que têm mais poder aquisitivo, que buscam a moda para se diferenciar. Então, acho que é um pouco sobre isso o meu rolê. Eu tenho me identificado muito como pesquisador. Sou multiartista também, adoro fotografia, vídeo. Mas acredito que todas essas ferramentas, desde pintura, foto e vídeo, são ferramentas que eu uso para falar sobre o meu cotidiano e sobre as coisas que eu pesquiso no mundo. Joia. Você tá me ouvindo agora? Primeira coisa, melhorou? Melhorou O muito. áudio? Ótimo. Que bom que eu achei, porque eu não uso fone nunca, tava lá, mas achei rápido. Então, assim, eu acho que, né, uma das coisas que você falou, né, que as pessoas, né, as pessoas, acho que as pessoas não têm nem, não é, você fala assim, né, que você tem uma visão da favela que você quer contrariar, né, e eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem, primeiro, não é, às vezes as pessoas não têm um total desconhecimento, que nem sabem qual a visão que elas têm, né? Mas a gente também sabe que existe uma visão aí estereotipada, preconceituosa, que era o que eu estava falando antes de você entrar, que foi isso que eu falei que me surpreendeu, que quando eu assisti ao documentário, eu falei, gente, não era nada do que eu achava, quer dizer, eu não sabia de nada mesmo, né? Então, qual que é essa visão que se tem sobre a favela que você quer contrariar? Eu acredito que o meu trabalho, ele existe para contrariar uma visão etnocêntrica da periferia. Porque tudo que se fala sobre comportamento
principalmente de classes que não têm meios de comunicação em suas mãos, é uma visão etnocêntrica, né? São pessoas que estão saindo de um lugar de fora de suas realidades que não pertencem à periferia para falarem sobre a periferia. Existem muitos criadores de conteúdo, pessoas fantásticas. Eu tenho a oportunidade de estar em contato com algumas delas nesse meu rolê de vida e que elas estão falando com autenticidade sobre a periferia, inclusive produzindo conteúdo a nível acadêmico sobre a periferia, porém não são essas pessoas que estão ocupando espaços de fala, de protagonismo em meios de comunicação. Para além disso, eu acredito, voltando sobre a questão do etnocentrismo, foi através do meu movimento de entender e buscar compreender qual era a visão das marcas sobre a periferia, principalmente nos seus processos de pesquisa para lançamento de serviços e produtos, que eu entendi que tinha uma fragilidade ali de compreendimento sobre o que nós somos. E claro, eu acho que isso está totalmente centrado em quem nós somos enquanto periféricos e quem são as pessoas que buscam entender nossos comportamentos, assim, sabe? Então, tá um pouco nesse nuance. E meu trabalho é para lidar um pouco com essa questão e contrário ao etnocentrismo, assim, completamente, assim. E aí, então, na tua visão, né? Então, já que, né, como você define a moda periférica? E por que a cultura de moda ela é diferente na quebrada? Bom, eu não tenho hoje essa capacidade de definir o que é a moda periférica, porque eu acredito que ela é completamente transformadora, ela se adequa, existem diversos níveis e tudo vai se dizer através de uma busca, né? Que nem eu disse anteriormente. Eu consigo falar sobre a busca do favelado quando ele pensa em moda, que eu acho que é a questão do busca pelo pertencimento, e não é do pertencimento que se relaciona com outras classes sociais, mas com a própria favela, com o próprio cotidiano dele. Então, quando eu estou me vestindo, eu estou pensando nas pessoas que estão à minha volta. Eu quero me relacionar, a minha estética, desde eu usar um Mizuno ou um jaco da Quicksilver, enfim, peças que são comuns assim na periferia, eu quero me relacionar com esses corpos. Eu não quero mudar ou parecer ser ou estar em outra classe social, que eu acho que é um dos comportamentos mais comuns. Quando a gente fala, não, mas por que a pessoa, por que aquele menino está gastando mais de 1.500 em um tênis? Será que ele está querendo parecer uma pessoa rica? Tipo, ele está querendo se comparar? E não é isso. Não é sobre isso. Eu acho que a gente tem um comportamento que ele busca esse pertencimento local. E também tem a busca pela autoestima, né? Só vai entender quem gasta 1.500 em um tênis quem passa o mesmo processo que aquele, sabe? Eu acho que tem uma diferença que é a luta pelo básico. Na luta pelo básico, a gente já começa a distinguir um pouco desse processo nosso de sobrevivência, assim. Então, o básico, ele é muito sutil e a gente às vezes não percebe quando ele não é ausente. Então, seja o lance de você ter que se esforçar muito ou contar grana para pagar uma internet boa na sua casa, ou ter que sair correndo ou sair 2 horas mais antes para garantir a sua presença em um compromisso que vai mudar a sua vida, seja um acesso à cultura, seja um acesso a um edital, alguma coisa do tipo. Então, tá tudo relacionado a como a gente lida com o nosso cotidiano, sabe? Eu não posso definir moda, o que é moda periférica hoje. Inclusive, é importante questionar quem define moda periférica hoje. Eu acho que a gente pode definir algumas modas e falar sobre os estilos mais comuns que tem no cotidiano. A gente consegue fazer recortes. Mas generalizar é inclusive uma perda de oportunidade de entender e conhecer um novo, assim. E até tem a ver com a pergunta que eu tinha te falado, porque o que me chamou a atenção, né, que o nome é Vivência 011, Cotidiano e Modas Periféricas, né? E aí como eu te falei, como o nome diz, são modas periféricas, não é moda periférica, né? Então já tem um rompimento aí no nome da possibilidade desse olhar fixo para a periferia é uma coisa só, ela é homogênea, né? Então eu queria que você explorasse um pouco mais isso. Você começou a falar e eu acho super interessante, porque, né, foi uma das coisas que eu vi. Tem uma coisa que eu senti, né, eu estava falando, né, que quando eu vim morar em Israel, aqui em Israel, diferente no Brasil, né, e principalmente dos lugares, né, quando eu estou aí eu frequento, tem uma estética de uma certa forma muito homogênea. Aqui em Israel ela já é muito mais heterogênea. A sensação que você tem, a sensação aqui é que você tem muito mais autoexpressão no vestir do que eu encontro nos lugares que eu frequento, né, que eu circulo no Brasil. Mas assistindo ao documentário, eu vi muito mais autoexpressão, se eu puder usar essa palavra, muito mais diferenciação, mais diversidade estética do que eu estou acostumada a ver,
sabe? E até quando tem aquela parte sobre a crash, né? E como as pessoas se montam e se investem nesse visual, né? Para ir para o baile, né? Então, você vê que tem um investimento e é um momento até festivo, dá essa sensação. O documentário ele tem esse nome porque uma das propostas, inclusive quando eu estava fazendo a pesquisa de quem seriam as pessoas que eu conversaria, né? Porque para sair do lugar de ser só minha única voz falando sobre esses temas, assim. Eu tive um recorte sobre o funk, sobre a comunidade LGBTQIA+, e para mim foi importante falar sobre esses dois tópicos porque eles são os mais influentes quando se pensa em criações de tendência na periferia, né? Desde a sua reinvenção de moda a transformar o que foi pensado por marcas de streetwear como Nike, Lacoste, Mizuno, em corpos de favelados, né? Porque, enfim, a gente tem uma contrariação do que é vendido pela marca quando chega no corpo do favelado, na sua maneira de se usar e os lugares que ele ocupa na sociedade. E assim, quando eu penso em modas periféricas... Calma aí, gente, tá fazendo um barulhinho aqui. Tá me ouvindo? Tá Tá, tranquilo? e o barulho a gente não tá ouvindo. Ah, Não. perfeito. Perfeito, só aqui para mim. Quando eu penso em modas periféricas, acho que a questão da autenticidade, esse brilho e esse momento de festejar está relacionada a como a gente celebra pequenas conquistas, que estão relacionadas novamente ao básico. Então, você conseguiu comprar um tênis? Isso é motivo de festa, assim como comprar uma casa e ganhar na Mega Sena. Tem o mesmo valor simbólico, porque é contrariar algo que foi estigmatizado pra gente, que está vindo há muitos anos, que passaram pelos nossos pais e nossos avós, que a questão do poder de consumo, o ato de comprar, é falar sobre uma possibilidade de vida melhor. Ele não é para se diferenciar perante os outros, é para a gente pertencer, para a gente se sentir bem. Então, quando você se sente bem, bonito, a gente celebra muito. Eu acho que a Crush Party, ela tem um movimento também, assim, que se relaciona com a moda do refazer, né? Que hoje a gente pode chamar de upcycling, enfim, pode falar de vários outros termos que são extremamente comuns, assim, no mundo. Então, essa questão do refazer e pensar como a gente brinca com os nossos recursos, principalmente financeiros, e acesso à moda, é também brincar com o que a gente chama de belo, né? E eu acho que a Crush Party, ela é um momento, assim, se você quer ter uma oportunidade de conhecer o que é o upcycling, toda essa variedade, versatilidade, é um bom lugar de campo para ter contato com essas estéticas, assim, sabe? E são modas periféricas que se relacionam com o cotidiano. Então, é sempre pensar no plural, assim. Olha, eu acho, assim, tem muita gente que aqui entrou e falou assim, que filme você está falando, né? Então eu tô de novo, né? Só para falar. Então, assim, para quem entrou, a gente está falando para vocês, assim, vocês têm que assistir o Vivência 011, né? É uma super experiência e realmente né, abre os olhos. E essa coisa do consumo, uma coisa, né? Até que eu estava te contando, né? Que eu sentei com meu marido ontem, sentei aqui, contei para eles que meu marido falou, nossa, estou me assistindo na Cinemateca, de tipo, ver um super documentário. E aí, quando chegar na questão, né, até do tênis, né, como, primeiro, assim, a gente tem essa, né, acho que numa das visões estereotipadas, que é o que você falou no começo, é consumidor de classe C, D, né, que não vai consumir, que não tem acesso, que não pode consumir. E aí tem toda essa cultura, né, do tênis, né, do tênis esportivo e das marcas de tênis, com um valor enorme na periferia, né? E aí minha pergunta é por que a periferia ama tanto tênis, né? E aí tem objetos de desejo e as pessoas pagando valores, né? Que se a gente vai contar o número de reais que se paga, é um valor alto, né? Então né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa história do tênis, da marca, né, do Mizuno sendo um super tênis, né? Você tem a Mizuneira que restaura os tênis. Aí você tem outras marcas, como é o caso, né, do Olímpicos, que é rejeitado, né? Então, o que determina esses objetos de desejo, né, na periferia? Quais são os rejeitados? Tem alguém que dita essa moda, que dita o valor das coisas? Bom, eu estou num processo de construção de material, inclusive estou tendo um grande apoio do Grupo Consumoteca. O Michel tem possibilitado muitas aberturas de estudo e de compreensão assim sobre esse universo e tem me apoiado fortemente nesse processo de colocar no mundo esse termo, né, consumidor periférico, para a gente começar a entender. E o tênis
está sendo um dos movimentos percursores para a gente começar a compreender sobre o consumidor periférico e sobre esses valores de o que é bom, como um item se torna consagrado na periferia. Primeiro, eu só queria compartilhar aqui, quem quiser acessar o filme, na link da bio do meu Instagram, tem um perfil Linktree aí que você vai acessar alguns materiais meus, e um deles é o filme. E também tem um arroba, que é o Vivência011, que também está na minha bio, que é possível você ver um pouco, inclusive, algumas pílulas de conteúdo que falam sobre tênis, fala inclusive de uma das estéticas que eu trouxe à tona, assim, que já é uma estética falada muito, mas eu trouxe com elementos visuais e linkando com outras atribuições, que é os atletas do corre, que falam um pouco desse amor, principalmente, do favelado por tênis de corrida. Eu acho que, assim, para a gente falar sobre atletas do corre, sobre amor por tênis, a gente tem que entender o valor que tem isso no dia a dia, né? Eu acho que a primeira coisa que nos usurparam foi o direito de se calçar sapatos, né? Eu acho que a questão do sapato, ela já vem há muitos anos com esse histórico. Então, tem até um trecho que eu cito nesse post, inclusive dos atletas do corre, que você não ter um calçado é um marco de que você não tem liberdade. Isso na época da escravidão e outros momentos, né? Então, a gente criou um apego tão grande pelo calçado, e o calçado ele fala tanto sobre quem está nessas bordas, nas periferias, que fala sobre o nosso poder de ter liberdade de escolha. Então, o tênis esportivo ele vem porque ele entrega conforto. E assim, o tênis esportivo, eu pago 1.500, mas não é um tênis que eu vou usar uma vez para ir num evento X, num evento para celebrar alguma coisa ou coisa do tipo. Eu vou usar no dia a dia, no cotidiano. Então é extremamente comum, se você dá uma volta pela periferia num dia de rotina, você vê pessoas que estão indo trabalhar com Mizuno, até uma pessoa que está batendo laje, mexendo massa com Mizuno dentro da massa. E ambos são o mesmo Mizuno. Então, assim, a gente usa esses tênis no nosso cotidiano e eles falam sobre o nosso poder de conquistar coisas e se sentir bem, né? Fazer a manutenção da nossa autoestima. Então, o tênis ele se relaciona a isso, a uma questão de conquistar uma liberdade que em algum momento foi usurpada pra gente, assim. E eu gosto muito de Mizuno. Você citou o Mizuneira, né? O Mizuneira é o Eduardo e a Débora, eles são duas pessoas, assim, fantásticas. O trabalho do Mizuneira tem um poder, assim, que eu acho fantástico. Eu tive a oportunidade no dia 6 de estar lá na casa dele, num momento que ele abre a agenda para receber tênis para manutenção. Isso é um evento gigantesco, assim, são pessoas de vários lugares de São Paulo, tem tênis vindo do Brasil inteiro via correio, e ele abre a agenda, às vezes, a cada 3 a 4 meses, por causa que o volume de tênis que ele recebe, e assim, não são qualquer tênis. A Mizuno, ela tem cerca de 12 anos no mercado e tem uma linha... Não, 12 anos no mercado não. Uma linha específica da Mizuno tem 12 anos no mercado, que é o Mizuno Wave Propex. E ele tem vários modelos e tal, só que tem um que foi muito consagrado na periferia, que é o Pro 1, Mizuno Wave Proxy 1. Esse Pro 1, ele foi o primeiro tênis visto e consagrado pelos favelados, que chegou a custar R$1.000, assim, vai. Na época de lançamento ele não teve esse valor, porém ele, ao tempo, ele foi consagrando e se tornou esse tênis de 1.000, né? Conhecido popularmente na periferia como tênis de 1.000. E assim, quando a gente pensa em como essas tendências se constroem, a gente tem que olhar o que a periferia consome. Então, para entender esses comportamentos, a gente precisa conhecer pessoas que entendem sobre eles, sabe? Porque é muito nichado. Então, tem a questão da influência do funk, tem os produtores de conteúdos que falam sobre funk e vivem sim essas realidades. O funk hoje é o gênero que mais gera receita no Brasil. É o gênero mais ouvido. E por que eu falo isso? Você pode até jogar na lista do Spotify qualquer outro streaming de música. Vai aparecer o sertanejo em tópico 1. Porém, o funk, ele tem subgêneros que não são marcados dentro dessa estrutura, né? Então, tipo, tem o funk, tem o pancadão, enfim, tem vários funk putaria, tem vários gêneros, subgêneros que não estão dentro desse levantamento de dados. E o funk, ele gera muita grana. E ele é responsável por fazer essa globalização a nível nacional, vamos dizer assim, de itens consagrados. Então, tipo, quando você vê um funkeiro com tênis de 1.000, isso reflete na periferia. Claro, eu acho que é um movimento cíclico. Desde um favelado tá usando, isso chegar num pé de alguém que tá dentro da cultura de massa, de mainstream, um funkeiro, e não tô falando um funkeiro que tá dentro do cenário pop, mas é um funkeiro que tá sendo consumido principalmente na periferia.
Que Ele é era o isso que eu pop ia, periférico, sabe? que era isso que eu ia te perguntar, porque quando eu penso em funk, eu entendo que as referências não são essas referências internacionais do funk, são coisas muito locais, né? Uma cultura muito Sim, local. total, assim, e assim, são números surpreendentes, assim, músicas que lançam em um mês conseguem 130 milhões de views, assim, é uma coisa que, tipo, e músicas que não são curtas, por exemplo, os famosos sets, que são vários MCs cantando juntos, com um ou dois DJs fazendo toda a composição ali de estética musical, que tem 16 minutos. Uma música de 16 minutos, a nível, agora pensar em nível internacional, 16 minutos de música, com mais de 130 milhões de visualizações, não é qualquer pessoa que faz isso, né? Não é qualquer movimento que tem esse Não. poder de força. Inclusive, aí é um pouco de coisas aleatórias que é importante saber. Eu tive a oportunidade de estar no Festival Cena. O Festival Cena é um festival de trap, porém teve alguns funkeiros lá. E tem um DJ que se chama DJ Matt D. O DJ Matt D, ele é o único DJ que eu conheço que tem DJ. Ele estava no palco principal do evento, com o microfone falando pro DJ dele passar a música, fazer aquilo, e ele estava interagindo com as pessoas que estavam em festa, assim. Quando você olha pro DJ, fora o estilo dele, né? Ele tá todo trajado de Gucci, tá, tipo, enfim, tá com um kit de mais de 100 milhões no corpo dele. Eu acho que é falar sobre poder aquisitivo e de como que o funkeiro, ele é um novo rico, sabe? Ele é um novo rico periférico. Porém, ele não tá dentro da mídia, ele não tá nesse espaço de protagonismo, porque tem toda uma inviabilização que eu acredito que ela acontece principalmente, para além de todas as questões de raça e classe, por não compreenderem como o favelado pensa, não compreenderem a existência do consumidor periférico. E tem uma frase que eu gosto muito, assim, nesse dia do Mizuneira, eu fiz um trabalho de campo lá, né? Uhum. A gente está trabalhando num processo de construção de levar para o mundo o consumidor periférico. E eu fiz algumas entrevistas, e numa dessas entrevistas, essa pessoa falou para mim que, assim, a gente usa um tênis de 1.000 na quebrada e, assim, é pouco para entender, sabe? É pouco para entender o sentimento. Essa frase do pouco para entender a gente usa muito, tipo, tô usando isso, eu comprei isso e, tipo, é pouco para entender. É sobre pouco para entender porque os valores já estão tão marcados para nós sobre sentimento Uhum. que a gente não precisa explicar sobre eles. Eles já estão internalizados a questão da autoestima e do pertencimento em grupo, sabe? Se eu tô na favela andando com o Mizuno, as pessoas que estão ao meu redor vão entender o sentimento que aquilo tem para mim, o sentimento que o tênis passa para ela, e assim, isso vai totalmente contrário ao movimento do que as marcas pregam, né? A gente não tá dentro não tá dentro da publicidade, sendo representado pelas publicidades. Inclusive, existe um trabalho de contenção de danos que eu acho que é uma perda de dinheiro que marcas, quando vêm corpos periféricos usando elas, principalmente marcas de luxo, elas pensam, o que a gente faz para esse público não consumir a gente? E assim, consumir qualquer artigo, quando você é periférico, é um ato de ativismo. O consumo para o periférico é um ato de ativismo. Então, a gente se coloca no mundo através do nosso poder de compra e nosso poder financeiro. Assim, o dinheiro, ele se torna uma arma no periférico. Então, por isso que a gente investe muito e pensa qualquer alternativa e jeitos que forem, seja parcelar em 20 vezes no cartão, pegar dinheiro com a agiota brincando. Mas, enfim, a gente pensa em todas as alternativas possíveis para fazer aquele sonho tá atrelado à nossa energia de vida e, principalmente, garantir com que a gente tenha essa manutenção do fazer, sabe? A gente precisa se sentir vivo para ser essa classe operária que nós somos no Brasil. Não dá para viver no Brasil sem ter um pouco de autoestima e a manutenção dela. Não dá para passar mais de 24 horas semanais dentro de transporte público. E isso, assim, não é achismo. Eu já passei por isso. Eu levava 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar da minha casa para o meu trabalho. Então, Uhum. acho que são coisas assim que elas são sutis, mas ter um tênis novo durante esse processo de 5 horas diárias de transporte público, para mim, fazia com que minha vida fosse mais leve e eu tivesse energia para seguir. Eu fico tocada com as coisas que você está me falando, assim, me pega aqui num lugar né, de escutar um orgulho, sabe, assim, quando você fala assim, né, quando alguém me vê usando um Mizuno, acho que tem códigos compartilhados, um saber compartilhado, que ele não é falado, né, que as pessoas, você não precisa nem explicar, né, as pessoas entendem, porque elas vivem a mesma realidade e sentem as mesmas coisas, né.
E aí eu acho que é interessante porque tem um lado, né? Quando a gente pega a indústria da moda, né? E a gente vai, né? E todos esses lançamentos de tendência, então os estilistas vão lá beber na fonte, né? Então eu acredito que a periferia acaba tendo, a estética periférica acaba sendo uma fonte de inspiração, né? Para tendências de moda que vão surgir aí, né? Então, né, as pessoas mergulham para olhar, né, o que a periferia está fazendo, né, transformam isso num conceito estético, numa tendência de moda, levam isso para as grandes passarelas e a própria pessoa que foi a inspiração, ela é cortada, né, do acesso a isso, né? Então, eu queria saber, ver como você vê isso, né? Porque ao mesmo tempo que vocês, né, tem marcas que, como você falou, que não querem que você, né, que a periferia use, né essa, como você falou, você usou uma expressão que eu esqueci, né? Uma política de contenção, de retenção, mas ao mesmo tempo correm para olhar, né? Qual é o sentimento que isso gera, Wesley? Assim, a coisa que eu penso sobre esse movimento é de como que a periferia era tão poderosa que ela conta suas próprias histórias. Então, quando a gente está usando um item, a gente está contando a nossa própria história. A Mizuno não sabe da história que existe dos símbolos internos dela dentro da periferia. Ela nem sabe porque, assim, a gente não chama de Mizuno. Mizuno, Wave, Propex 1. Uhum. A gente chama do tênis de mil, Mizuneira. Enfim, a gente tem vários símbolos e vários adjetivos novos para esses tênis. Então, tipo, tênis e roupas. Desde a Lacoste ser chamada de Lala ou chamada de RD, Polo RD, a gente tem essa questão de brincar com os símbolos. E um dos movimentos, quando a gente pensa, acho que é bacana fazer um recorte sobre moda de luxo aqui, que é muito simbólico. O mercado de luxo ele se inspira muito no que a periferia transforma quando ela brinca com símbolos de luxo, né? E eu acredito que o mercado de luxo é o primeiro ponto. Ele existe para diferenciação, né? Comprar um artigo de luxo, para quem está dentro do cenário comum, ele está buscando um espaço de diferenciação. Marcar que ele tem poder para se diferenciar. O luxo existe para isso. Porém, quando existem tendências que bebem da fonte da periferia, é o movimento novamente do distinguir para criar distinção. Então, tem um processo ali que eu sinto que é de desumanização. A gente precisa desumanizar aquelas histórias para contar outra história e permitir que pessoas que tenham classes, esses grupos minoritários de elite, possam se distinguir novamente com um item que foi desumanizado e está se contando uma nova história. Porém, é importantíssimo ficar atento que a periferia... Não é importantíssimo ficar atento, mas é importante ter atenção para que esse item que foi criado e está sendo consumido pela periferia, em algum momento ele vai ser resgatado pela periferia novamente, porque é um movimento cíclico. Não tem começo, meio e fim. Ele é cíclico. Pode acontecer o que for, qualquer coleção que for, qualquer movimento de marca, principalmente de luxo, que faça um item que não seja para o periférico vai transformar aquilo. Eu acho que tem vírgulas, porque a gente tem um senso de gosto muito apurado para algumas coisas. Então, quando a gente vê movimentos da Balenciaga vendendo itens rasgados ou sacolas de lixo, você não vai ver o periférico comprando isso. Entende? Então, acho que aí a provocação que fica para todas essas marcas vocês precisam vender itens rasgados e sacolas de lixo para se destacarem e mostrarem que são diferentes? Acho que é sobre esse nuance, assim, sabe? Tipo, a marca, ela quer tanto ter o nome dela dentro de um pedestal que ela não percebe a potência que ela poderia ter em não desumanizando essas histórias. Porque nós somos criativos que estamos criando de um lugar que é um espaço de fala que só quem está ao nosso redor e vive condições similares à nossa vai entender nossos códigos que estão internalizados. E você acha que aos poucos vocês conseguem ocupar mais espaços? Porque assim, tem a ver até com uma outra pergunta que eu fiz, né? Porque acho que assim, né? Que eu tinha feito aquela pergunta que muito se fala sobre diversidade, representatividade de corpos, estéticas, de gênero, de territórios. A gente está já incluindo isso aí, né? Isso aparece super forte no filme e a gente sabe que em muitos cenários essa fala de diversidade e representatividade é para passar um verniz, né? Tipo, tem que falar sobre isso, eu falo, a gente faz.
E eu senti que na favela, pelo menos assistindo, a sensação é que são discussões que têm mais espaço e mais relevância também, né? Então, e aí fica uma sensação, né, dessa coisa de o quanto vocês, né, nessa micro abertura, nessa pequena mudança que talvez a gente esteja vendo na sociedade, o quanto você sente que vocês começam a ganhar mais espaço? Ou ainda tem que gritar? Então, sobre gritar, eu acho que essa é uma palavra que a gente tem que tomar cuidado, assim, bastante. Porque é muito comum o cenário em que o periférico é conhecido como agressivo quando ele fala sobre o cotidiano dele. E assim, a gente já falar do nosso cotidiano já é visto como agressivo. Então a gente não tá gritando mais. Eu sinto que tem um movimento que é de a nova militância, que é uma das coisas que eu tenho estudado também, assim. O consumo e o nosso poder de consumo ele tem aumentado, as nossas estratégias para consumir têm se modificado. Então, assim, tipo, a gente vai consumir, o valor, ele pode ser alto, mas a gente vai criar estratégias. Você vai ver iPhone em mão de favelado, o iPhone de 10 mil, entende? Como ele comprou, aí é o rolê dele, ele fez acontecer. E isso valida, e ele é validado principalmente por quem ele precisa, que são as pessoas que estão ao redor dele. Sobre essa questão desse movimento de passar pano, eu acho que aí é um gap, eu acho que eu sinto que as marcas perdem muito dinheiro quando elas só fazem campanhas para agradar um público ou fazer esse verniz, sabe? Porque a ausência da representatividade faz com que marcas não tenham diversidade de pensar produto e serviços, sabe? Então, tá num lugar que você tá limitado na sua criação e você tá produzindo para uma bolha que ela consome seu produto, mas quem mais investe grana em qualquer segmento de consumo é a periferia. E assim, ela tá criando formas e a todo momento fazendo um movimento de ativismo mesmo. Eu tô criando estratégias, tô buscando formas, seja financiando, pegando grana emprestado, tendo um cartão de limite de 15 mil, que isso é possível. Minha mãe já teve um cartão de limite de 15 mil. A gente não tem um salário que chega próximo disso. Juntando o meu, dela e das minhas tias, entende? Que são mulheres que trabalham como diaristas, né? Eu sou filho de uma mulher preta diarista. E as irmãs dela são em 4 no total, junto com a minha mãe, elas também são diaristas. E elas têm esse histórico de comprarem, terem cartões de altíssimos limites. Elas viabilizam todos os seus desejos de consumo e posição no mundo através disso, sabe? Então, eu acho que quando eu vejo corpos periféricos ocupando lugares de protagonismo, por exemplo, uma pessoa que está aqui, não sei se ela está acompanhando agora, mas ela entrou, a Milena. A Milena, para mim, é uma pessoa muito fantástica, assim. Ela ocupou a São Paulo Fashion Week de uma maneira extraordinária, com uma coleção assim que, assim, para mim a Milena ela produz moda, ela produz a moda de passarela de quebrada com autenticidade muito fantástica, assim. E é muito foda como esses espaços eles não têm sensibilidade para lidar com nossos corpos, principalmente porque eles não entendem. Eu acho que é muito válido ter sim periféricos nesses lugares de protagonismo. Mas não é suficiente só ter pessoas ocupando campanhas ou estarem em fotos e vídeos. A gente precisa ter pessoas pensando essas estratégias. E assim, quando eu falo isso, é um ganha-ganha, sabe? A periferia ganha muito em questão de representatividade e saber que é possível estar ocupando esses lugares. E essas marcas também vão ganhar entendendo onde que elas podem colocar os seus produtos e de como que elas podem se comunicar com esse público que também é um público consumidor delas, sabe? Acho que em algum momento, principalmente com o aumento da digitalização, a gente não vai ter mais barreiras para produtores de conteúdo. Então, a gente vai ter moda de luxo com criadores periféricos. Em algum momento, vai se saturar porque o espaço de fala nosso vai ser tão grande e como nós somos maioria e nós entendemos a nossa própria linguagem, nossos símbolos, não vai ter mais espaço para não se falar sobre isso. Eu acho que isso é sobre futuro, é minha visão de futuro. Mas no presente agora, eu acho que tem muitos movimentos micros que são importantes, por exemplo, a Mililab, que faz esse trabalho de criação de moda e de levar esses símbolos para outros níveis, principalmente ocupando, por exemplo, a São Paulo Fashion Week e outros espaços. E é isso, assim, eu acho que a representatividade hoje é uma das oportunidades que marcas, como qualquer outra marca de luxo ou outro segmento, tem para se comunicar com a periferia. E se ela usa só como um espaço para passar verniz, ela está passando um verniz e criando uma casca mais dura que vai, em algum momento, impedir com que ela se relacione com a periferia.
Eu sempre tenho um grande incômodo a isso, né, que você falou, né? Às vezes pego emprestado, te trago, te coloco como, né, uma imagem, porque eu sei, né, só para falar, olha que bonitinha que eu sou, olha que legal, como eu sou bacana, mas no final é o que eu falo, é conversa para boi dormir, como se fala, né? E aí, pegando o exemplo que você deu da Milena, quero te perguntar, né? A gente falou muito sobre marcas que são marcas conhecidas, né? Lacoste, a Lala, que você falou, Mizuno, você falou do iPhone e tudo mais. Queria saber um pouco da criação de moda, né? Então, você contou o caso da Milena, né, que teve visibilidade na São Paulo Fashion Week. E qual que é, como você entende, né? E no documentário tem, né? Você traz exemplos da criação de moda, de uma produção de moda da própria favela, da própria periferia. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento, da coisa local. Não do que a gente falou de consumo de coisas que não são tão locais assim. Eu queria saber dessa produção local. Ah, assim, eu tô num processo agora, inclusive eu tô aqui no Centro Cultural São Paulo hoje. Eu vim para uma reunião de um dos projetos que, assim, eu não vou falar muito sobre, porque eu vou falar que eu vou fazer coisas. Enfim, eu tô para dar continuidade, né? O Vivência 011 haverão novos episódios, a gente vai estar continuando, e um dos episódios é para falar sobre os novos estilistas periféricos. Então, assim, é dar vazão e espaço para quem tá criando moda na ponta, e moda que se relaciona principalmente com nossos corpos, sabe? Eu acho que a gente já está muito tempo nesse rolê de militância e de consumo para se relacionar com marcas que não querem nos ouvir e nem nos representam nessas entregas de publicidade, ou só quer aquele lance, sabe? Tipo, eu sinto muito que tem muita gente assim, tipo, eu não acho ruim, eu acho legal, interessante em certa medida recebido, sabe? Ganhar um tênis, ganhar aquilo, mas é aquele mesmo lance que já fizeram num período de colonização de dar espelho para índio, sabe? Uhum. Então, em alguma medida chega a isso, mas eu sinto que, principalmente esses novos estilistas periféricos, eles têm um papel de estar lidando diretamente com essas nossas necessidades do cotidiano e são as pessoas que nos primeiro nos escutam, sabe? Então, a moda, quando ela é criada na periferia, ela se relaciona diretamente com as nossas necessidades, com o que a gente entende de luta pelo básico, e com o que a gente acha belo, que tem muitas nuances, assim. O belo, ele é muito diferente, assim. Você quer ver um lugar representativo e autêntico, que não tem discussão sobre os corpos que estão ali? Baile de rua. Uhum. Baile de rua você tem diversos grupos, diversidade de gênero muito grande e todo mundo curte seu rolê, sabe? Então, e é um rolê assim que é de quebrada, não é uma entrada, pagar uma entrada, sabe? Tipo, você vai e cola, é de quebrada. E tipo, as pessoas estão ali para consagrar aquele momento de troca cultural, de ter um momento de lazer, que são poucos, principalmente na periferia, o baile, né, esse marco de acesso à cultura, né, próximo na nossa rua. E ele fala diretamente, se relaciona com o cotidiano. O cotidiano, ele é muito importante para toda a nossa criação, porque indiferente do lugar que eu estou ocupando, até eu mesmo agora que eu estou aqui no centro de São Paulo, eu sei qual o rolê que eu vou passar para minha casa, sabe? Eu sei qual é o rolê que eu vou pegar aqui, o trem, o ônibus, Uhum. eu sei a paisagem que eu vou encontrar, eu sei as pessoas que vão estar ao meu redor, eu já tenho familiaridade com esses corpos que vão estar lá. Então, o cotidiano, ele é extremamente importante para o nosso processo de criação, porque é nele que a gente se sente em casa. É nele que a gente sente segurança minimamente, diferente de todos esses rolês de segurança pública e de genocídio da população preta periférica, sabe? Acho que a gente ainda se sente seguro na periferia mais do que em outros lugares. E Eu posso imaginar. o processo de criação de moda, ele está relacionado a isso, assim. É como a gente produz uma moda que permite com que a gente se sinta mais pertencente daquele local e tem uma autoestima cuidada, sabe, zelada. E, claro, acho que isso está relacionado ao preço, está relacionado ao corte e costura daquela peça, as cores, mas tá mais ligado a quem usa, né? As pessoas que É, usam e como elas usam. eu não sei, você usou essa palavra agora, mas acho que foi a palavra que meio que me captou, porque você falou assim, eu acho que tem uma coisa, em vários momentos que você falou, que esse consumo, essa escolha dessa estética, a escolha desses produtos, né, e do significado deles, tem uma coisa de consagração, sabe? Eu senti, sabe, que é muito forte essa sensação, né, de celebração, consagração, de identidade, de valorização,
como se isso fosse um fio condutor muito forte, né? Dos porquês, das escolhas. Faz sentido isso que eu estou falando? Ah, faz muito, porque a gente celebra muito. A gente celebra, agradece a todo momento, seja o lance de ter conseguido R$ 100 a mais do que a gente esperava ganhar naquele mês, a ter comprado o pó de café na promoção, entendeu? Uhum. É o básico, mas é muito sutil. É muito sutil, assim, tá na sutileza. Então a gente agradece muito isso. Então a roupa, eu acho que ela é o elemento que tá externo no nosso corpo, que verbaliza essa sutileza, né? Então a roupa ela é o primeiro lugar que a gente celebra e grita e as pessoas veem, percebem isso. A extravagância às vezes pode até ser confundida com ostentação, mas não é ostentação, é um sentimento de poder agradecer, sabe? E acho que tem uma fala, principalmente muitos funkeiros que eu gosto muito, particularmente, que é: eu tô comprando isso, tô gastando 20 mil na loja da Lacoste, mas, tipo, é fruto do meu esforço e foi Deus que me deu. E, tipo, esse lance do Deus me deu tem relacionado com o povo que tá fazendo com que eles tenham sucesso. Então é um movimento que a gente agradece a todo momento e, tipo, aquele favelado que gastou 20 mil, ele não é questionado por ter gastado 20 mil. Diferente de alguém que compra uma bolsa da Bottega que é uma toalha. Entende? Eu acho que tá um pouco diferente esse processo de consumo, assim. A pessoa que Uhum. gastou tanto naquela bolsa de toalha, ela é questionada porque ela tá dentro de uma classe social que vê aquilo como, tipo, é o mesmo lance do tênis rasgado da Da Balenciaga, tipo, Balenciaga. ou a própria bolsa de lixo, sabe? Esses elementos, eles são questionados porque quem questiona são pessoas que estão dentro daquele nicho social também e fala: pô, por que você tá comprando essa bolsa, sabe? Enfim, acho que não sei E se te tem a coisa. respondi. Responder, e eu acho que também tem uma diferença que ficou para mim aparente, que assim. E que aí eu comprei essa bolsa e eu já estou pensando em qual é a próxima. E diferente do que você falou, por exemplo, quando você deu a ideia do Mizuno, eu compro o Mizuno, mas eu vou usar ele pra caramba. Eu não estou nem tão preocupado com o próximo. Eu vou honrar esse que eu acabei de comprar e vou, né? E tem essa, porque tem uma relação muito emocional com esse objeto, né? Sim, sim. Total, assim, Joia. é muito, muito emocional. E é isso, o lance da Mizuno é muito doido, porque o Mizuneira, ele nasce nesse processo de restaurar os tênis que não estavam mais dentro do mercado. E, tipo, saiu de linha, mas as pessoas gostam e foi consagrado. Como a gente faz essa manutenção dessa autoestima, né? Tipo, é isso. Tem uma fala da Fernanda, né, que ela fala assim: como você vai entender de moda, além do que você usa, morando no extremo, né? Então, para quem está aqui, né, está escutando a gente, quer se aprofundar mais nesses modos de vestir da periferia, o que você sugere? Né? Porque assim, Ah, o teu documentário ele dá uma ele acho que para mim assim, eu fui olhar atrás da porta, de uma porta que eu não conhecia, né? Eu acho que, né, tem muito mais, né? Me gerou muita vontade de saber mais e conhecer mais. sim, acho que. Acho que agora travou. Assim, eu Oi, gosto do todo o processo de pesquisa de. Eita, acho que eu caí. Voltou? voltou. Tá. Acho que o primeiro movimento é falar com quem vive aquilo, quem está dentro desses contextos, assim. Eu até entendo todo o processo de pesquisa antropológica, da gente estar nesse lugar de observação e não estar pertencente, ou até mesmo, às vezes, de construir uma cultura íntima, né? Uma aproximação um pouco íntima para entender sobre o ambiente. Pensa em periferia. A periferia ela tem uma singularidade que só quem vive nela compreende. Então, não dá para falar sobre periferia se a gente não tiver noção do que é a ausência do básico. Não dá. Não tem como compreender qualquer movimento periférico se você não tiver noção do impacto que tem a conquista sobre elementos do básico e a ausência dele também. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre periferia, recomendo seguir o Vivência 011, seguir o meu perfil. Se quiser conversar comigo também, fica à vontade. E conhecer outros periféricos também que estão nesse processo de falar sobre estética. Eu acho que, assim, é importante entender que a estética na periferia ela não é só estética. E eu acho que aí vem um pouco do nome desse projeto, né? Que é Vivência 011. Ele está relacionado à nossa vivência. Uhum. Ele está relacionado à maneira que a gente está no cotidiano se relacionando com esses objetos. Não dá para compreender o valor da Mizuno, por exemplo. Assim, eu vou falar muito de Mizuno porque eu acho que a Mizuno é um bom
bom gatilho pra gente trazer esse assunto, sabe? Sem você estar na periferia entendendo qual é o valor dele, sem conversar com essas pessoas que consomem. Quem, tipo, por exemplo, falar sobre relíquia, que é dá outro pano pra manga aí. Falar sobre relíquia, tênis que já saindo do mercado, mas que tem 12 anos e que as pessoas vendem a R$ 2.000. Tipo, um tênis que já tá em processo de dano. Enfim, tem coisas que não dá para resgatar, mas às vezes dá para se resgatar pensando na questão do Mizuneira, de pessoas, para além do Mizuneira, que o Mizuneira também tem formado outros empreendedores nesse aspecto de manutenção, ele é pioneiro nesse processo de manutenção. Então, acho que não dá para não compreender se você não tiver em contato com essa realidade e conhecer pessoas que vivem nela, né? Eu acho que acho que o que a gente está fazendo aqui, né, e me coloco nesse lugar, né, acho que é um começo de uma conversa que eu acho que a coisa, talvez, né, que é o que eu sempre, que é o que eu acho que tem, quando a gente pensa em pesquisa, né, a pesquisa, ela parte de um pressuposto que é perguntar, né, a gente tem que perguntar. E eu acho que a possibilidade que a gente tem de te escutar é deixar de interpretar aquilo que a gente vê sem escutar, sem perguntar, sem conversar, né? Sem querer saber, né? Sem entender a perspectiva não do outro, mas da pessoa que vive isso, né? Porque eu posso olhar e interpretar com base no que eu sei, no que eu conheço, nas referências, naquilo que eu acredito, nos meus valores, né? E enquanto eu não abro essa oportunidade para o diálogo, para a conversa e para a curiosidade, né, de querer saber, entender os porquês, realmente a gente fica só num, né, a gente julga aquilo que a gente vê com base naquilo que a gente conhece, né? Eu acho que essa possibilidade desse diálogo né, o que você falou, conversar com as pessoas, conhecer outras pessoas, né? Eu comecei, quando eu assisti ao teu documentário, eu comecei a seguir todas as pessoas que aparecem nele, porque realmente eu falei, sabe, tem um mundo aí que eu não conheço. Realmente, acho que eu sou uma pessoa que essa coisa desse mundo grandioso é uma coisa que realmente me interessa, né? E a Sim. gente sabe que no final as pessoas acabam se acomodando naquilo que elas conhecem. Mas eu acho que o grande problema é elas se acomodarem no que elas conhecem e acharem que elas já sabem muito sobre o outro também, né? Sim, não, total, Sem acho ter que esse contato. tem, acho que, assim, uma coisa que eu não falei, mas eu já citei um pouco, é sobre a questão do etnocentrismo, né? De como que é uma parada tão enraizada que, tipo assim, já teve longos anos de desserviço sobre a imagem da periferia. Então, tipo, é muito comum você encontrar estereótipos que já estão enraizados, que as pessoas falam, nossa, é diferente disso, mas nunca se perguntou sobre. Então, tipo, isso é um comportamento comum dentro do etnocentrismo e, tipo, Sim. não vai ser no consumo que a gente não vai encontrar isso, porque eu acho que o consumo, ele é o precursor das relações humanas, né? Fulano precisava disso, o outro precisava daquilo, eu tenho, a gente troca. Então, acho que como a gente se questiona se eu estou tendo uma visão etnocêntrica ou não. Se eu estou pensando sobre o outro a partir do que eu vivo, ou se eu estou dando espaço para conhecer a realidade do outro e compreender o que ele vive, o que ele sente. Fazer perguntas é muito bom, mas é mais importante saber ouvi-las, sabe? Acho que Uhum. saber como ouvi-las, porque senão você cai na audição etnocêntrica e, tipo, fica dentro do mesmo ambiente que você tá e não se desloca, sabe? Eu acho que tem uma coisa aqui que me chamou muito a atenção, né, também, porque assim, aí eu sou, né, no meu olhar, né, quando eu penso, né, como eu tinha te falado, o grande público que me segue aqui são pessoas que trabalham na área de consultoria de imagem, de consultoria de estilo, né, e até você falou um pouco sobre a questão do belo, né, mais cedo, e eu acabei não pegando esse gancho, mas assim, existem padrões do que é belo dentro de uma certa estética, ui, eu acho que eu não sei se foi eu ou o Wesley que travou. Talvez eu. Acho que o Wesley travou. Aí, vamos ver se ele volta. Espera só um minutinho, gente. Vamos ver se ele
Ele caiu, o Wesley caiu, ele está tentando voltar. É, olha, acho que você falou, Karen, muito certo, sabe? Foi. Acho que as pessoas têm, elas têm tanta dificuldade, mas acho que mais qualquer coisa, eu me colocando nisso, que foi a sensação que eu tive, era do profundo desconhecimento mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Rainha do Bem, como foi a experiência assistindo. Eu não sei se ainda está aqui. Aí. Ui. Deixa eu tentar colocar o Wesley de novo. Não conseguiu. Gente, vamos ver se consigo colocar o Wesley. De qualquer forma, ele. Esperar um pouquinho. Para quem está entrando agora, caiu o sinal do Wesley. Eu estou vendo se ele volta. Oi, Silvia. Vamos ver se ele está por aqui. Não. Deve ter caído. Gerson, caiu mesmo. Ele me avisou que caiu e acho que não estava conseguindo voltar. Eu mandei mensagem para ele, mas ele não me respondeu. Espero que ele esteja com sinal. Vamos ver. Opa! Sim, calma aí. Agora sim. O que você falou, Ana? Que você tá igual esse emoji, eu não tô conseguindo ver que emoji é. Pronto, voltou. Voltou, vou colocar ele de novo. Pronto. Voltei. Eba! É. Desculpa, gente. Questões Agora, técnicas. não, eu já não sei mais o que a gente estava falando, mas caiu. Perdemos, perdemos. Wesley, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você quer falar ainda? Acho que você falou, né? Que você falou, eu já estou te adiantando as perguntas, eu meio que larguei o papel lá, mas. Travou de novo, eu acho. Ui! De novo. Não, não, Cai não, de não. novo. Não, não cai. Você tá aí. Voltou? A tua voz tá, voltou. Tá. Eu tô nesse processo de reposicionamento, acho que dentro do mercado também, de me entender como um pesquisador e tá nesse processo de como eu contribuo para que algumas jornadas elas sejam menos doloridas, principalmente para os periféricos, e de como que eu posso também facilitar o entendimento sobre algumas realidades, sabe? Eu acho que essa busca, ela é uma busca nova para mim. Eu estou num outro momento de vida atualmente. Eu tenho 26 anos
E assim, eu acho que uma das coisas, eu fiquei muito contente com o seu convite, tá conversando com pessoas que também estão dentro desse cenário, e de como que a gente pode tecer uma rede, sabe, nesse processo para mudar algumas realidades e mudá-las, não mudar em si, mas fazer com que a compreensão sobre elas seja diferente. Sim. Ó, é assim, se o pouco que eu posso fazer é te abrir esse canal, você sabe que o canal tá Foi aberto. maravilhoso. Sim, não, muito bom. Né, assim, que essa é a minha forma de contribuir, porque eu acho que, né, às vezes né, a gente não tem a possibilidade, você chegou em pessoas que, foram, que estão, eu tô vendo os comentários aqui, até de pessoas que eu conheço, que estão encantadas, assim, que, né, escreveram que como é necessário, que incrível, que interessante, porque realmente, né, é a possibilidade eu acho que de olhar para o mundo de uma outra forma, né? Mudar a lente, enxergar de um outro jeito, conhecer, aprender e aprender com você, né? Porque é o que você falou, você está nesse processo que você está aprendendo muito, né? Você também está Sim, sem dúvida. num processo de descoberta. Então, se a gente puder te acompanhar nas descobertas e você contar pra gente, eu acho que você tá, né, eu tô, né, na tua conta de Instagram, as suas postagens, né, para quem não entrou ainda e os posts, os teus textos, eles são riquíssimos. Ontem eu falei, sentei para estudar para poder fazer as perguntas, um post cada post é uma aula, assim. Então, realmente eu tô assim tô super feliz que deu certo, tô super feliz que eu te conheci, né? Que eu conheci o teu trabalho, né? Assim, realmente estou muito encantada com tudo, muito encantada com tudo que você falou. Ó, tem gente que está falando aí que tomaria umas cervejas com você. E aí, Eu vou no suquinho, eu assim, vou no suquinho. vai no suquinho. Então, um Eu vou no suquinho. suquinho. E aí eu, assim, fico aqui, me coloco, como eu te falei, meu canal está aberto para você, estou à disposição. Se alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão, você mesmo tiver, né, de como a gente pode continuar essa conversa, a gente está aqui super à disposição. Super obrigada mesmo. Foi Uhum. um aulão, se a gente pode chamar assim. É, Só tenho a te agradecer, Wesley, só tenho a te agradecer. Muito obrigada por me contar aí a tua história, né, e a história de todos vocês, né, da periferia, a tua visão, falar sobre a realidade, é muito importante. Eu agradeço bastante o espaço. E assim, eu tô nesse processo de produção de conteúdo, né? A ideia é fazer cada vez mais. Como eu disse sobre a questão da Consumoteca, eu vou ter uma participação num podcast deles que vai sair aí, acho que na semana que vem, se eu não me engano. E é isso, tô buscando espaço para falar sobre isso. Acho que entender sobre periferia é muito além de entender só somente sobre classe. Tudo que se tem, assim, não tudo, com parentes não, né? Mas com distinção das pessoas que são periféricas produzindo conteúdo sobre periferia, eu acho que tem uma visão muito centrada sobre o que é periferia e isso em algum momento vai se transformar. E eu sinto que quem não compreender sobre periferia vai estar deixando de compreender sobre muitas transformações sociais, culturais, sobre escolhas de moda, porque a tendência é só aumentar, assim, acho que nem eu disse, reforçar a democratização do acesso à comunicação Sim. é muito grande. Não é o periférico, ele não usa só mais a TV para se comunicar. Então, ele tem um espaço de fala muito maior e as escolhas deles estão no mundo, assim, com qualidade, né? Acho que um celular hoje ele entrega muita coisa para quem tem, né? Ainda, claro, ainda tem muitos nuances, existem muitos nuances ainda de questão de acesso, mas a tendência é que esses nuances eles sumam, né, com o tempo. E é isso, muito Tomara, obrigado mesmo. Sim, tomara. total. Obrigada a você. Vamos nos despedindo aqui. Ó, eu vou colocar aqui nos comentários. Eu sei que tem um jeito de fixar comentário, mas eu não sei fazer isso. Então, ó, Ogum Doce. Calma aí, deixa eu colocar que deve estar aparecendo, mas para quem não segue o Wesley, acabei de publicar aqui o Insta dele, tá? E aí de lá no teu já tem o link para todo para o Vivência, tudo, né? Ui, agora travou mesmo. Caiu? Acho que agora ele caiu de novo.
Vamos esperar mais Dolly 1, Dolly 2, Dolly 3, senão eu vou encerrar, que eu acho que a gente já conseguiu aí se despedir, nos despedir. Acho que agora caiu. Deixa eu ver. Caiu. Gente, eu vou encerrando. Ó, super obrigada pela participação de vocês. Sigam lá, né, o Ogum Doce. Ó, ele, tá. Calma aí. Ele viu. Ele quer entrar de novo. Ele vai entrar. Vamos conseguir dar o tchau. Calma aí. Melhor ainda. Vai entrar. Ele caiu, eu convidei ele de novo. Ó, caiu. Fico feliz que vocês gostaram aqui. Tô vendo um monte de adorei. Eu tô colocando o Wesley de novo aqui na live para ele poder falar o tchau. Não tá entrando, né? Ele recusou? De nada. Tô tentando convidar, mas não tá dando certo. Deixa eu ver se uma última tentativa. Então, gente, ó. Ele recusou. Não deu. Bem, muito obrigada a presença de vocês. Ó, tem um tchau, gente, dele. E então não deixem de seguir e não deixem de assistir ao Vivência 011, tá? Como ele falou, tem o link na conta dele, no Linktree, e eu acho imperdível, né? E acho que depois de ter escutado essa conversa, vocês vão, né, ver o documentário de uma outra forma. Ó, de nada. E a gente continua conversando, tá, Wesley? Fora daqui. Gente, beijos e até a próxima.